Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Dando início à segunda aula do nosso primeiro módulo, e nesse módulo, até o final, eu quero conversar com vocês sobre o sistema endocannabinoide, esse sistema fisiológico na qual as moléculas da planta cannabis vão atuar. Conforme nós já conversamos na aula passada, precisamos primeiro aprender sobre o sistema e entender o que que ele faz, como que ele faz, quais são os seus componentes, como que os componentes vão interagir entre si, quais são as suas funções, para que a gente entenda como que isso tudo vai ser modulado pelas moléculas da planta. O sistema endocannabinoide não precisa da cannabis para funcionar. Ele é um sistema fisiológico, ele é um sistema que vai atuar de uma forma tão natural quanto o coração, os pulmões, e ele vai ser tão essencial para a saúde quanto esses outros órgãos e esses outros sistemas. Eu espero, pessoal, que esse módulo, esse curso, essas aulas inspire vocês a divulgar esses conhecimentos, que vocês falem sobre isso com a sua família, com os nossos colegas, com seus amigos, que vocês divulguem isso em mídias sociais, e eu espero que eu consiga acender essa faísca, de certa forma, de vocês se interessarem por esse assunto. Vocês vão ver que esse sistema aqui, ele é importantíssimo desde a concepção até a morte de todos os vertebrados, todos os veterinários, todos os profissionais da saúde, na verdade, vão trabalhar com o sistema de alguma forma, apesar de a esmagadora maioria não saber disso. Eu espero que isso inspire vocês a divulgar esses conhecimentos e que a gente crie essa consciência científica, essa consciência médica da existência desse sistema. E que eu espero daqui a uns anos, ou menos tempo, se possível, que até esse conteúdo seja incluído na grade curricular das faculdades aí de medicina, medicina veterinária, fisioterapia, enfermagem, que as pessoas saibam sobre ele e que a gente tenha mais pesquisa sobre. Eu acredito que ele seja a chave para que a gente entenda, bom, muitas coisas que a gente ainda não entende, que ele responda muitas perguntas que nós ainda temos. Possivelmente, pessoal, algumas doenças que nós ainda não sabemos quais são as causas, talvez estejam atreladas ao sistema de alguma forma, alguns mecanismos de ação de algumas medicações alopáticas, tá? Não estou falando nem de cannabis, não é só a cannabis que modula o sistema endocannabinoide. Outras medicações afetam ele, possivelmente os efeitos terapêuticos e efeitos colaterais dessas medicações afetem o sistema, então saibam que ele é muito importante, tá, pessoal? Enquanto as outras pessoas não querem aprender sobre ele ou nem fazem ideia da existência dele, geralmente quem sabe sobre o sistema são as pessoas que se interessam pela cannabis, já que a cannabis vai de uma forma direta e de uma forma específica e de uma forma intensa modular esse sistema. A cannabis, de muitas formas, ela vai mimetizar a própria ação do sistema. Conforme a gente já conversou, aprender sobre o sistema endocannabinoide é a base para nós entendermos como que as moléculas da planta vão atuar nos nossos pacientes. Entender sobre as suas funções nos permite entender o porquê da planta possuir os seus efeitos clínicos. Porque a planta vai atuar no sistema, então ela vai, de alguma forma, mimetizar o que ele já faz de uma forma natural, tá bom? A gente vai destrinchar tudo isso até o final desse módulo. Nessa aula de agora, pessoal, eu quero só fazer uma introdução para vocês e falar um pouco dos conceitos. Até o final desse módulo, eu quero conversar sobre tudo isso que está nesse slide. Então, quero conversar com vocês essa introdução a esses conceitos, que vai ser essa aula de agora, mas quero comentar com vocês sobre a história da descoberta desse sistema, quero conversar sobre o endocannabinoidoma, ou sistema endocannabinoide expandido, que vão ser as interações do sistema com outros sistemas, algo que está começando a ser explorado agora, que nós mal entendemos aí a pontinha do iceberg, ainda tem toda ali o iceberg inteiro, né, 90% do conhecimento que nós ainda precisamos obter através de pesquisas, uma relação extremamente complexa, tá? Eu vou explicar tudo isso aí nas aulas que vêm para vocês. Quero comentar sobre as funções desse sistema, como que os componentes vão interagir entre si para exercer essas funções, como que esses componentes vão ser sintetizados e degradados e expressados, o que que vai afetar eles de alguma forma,
e eu vou comentar sobre isso que eu estava comentando agora há pouco. Quais são as doenças que estão sendo atreladas caso o sistema não esteja funcionando de uma forma correta? E quais são as medicações que nós temos indícios de que vão afetar o sistema de alguma forma e como que elas vão afetar. Tudo isso eu vou comentar com vocês até o final desse módulo. Nessa aula de agora, eu quero só fazer aí uma pequena introdução e falar um pouco sobre os conceitos do sistema. Então, agora começando já com o conceito, tá, pessoal? Saibam que o sistema ele pode ser abreviado como SEC, vocês podem ver ele abreviado dessa forma, ou abreviado como ECS, que seria a sua abreviação em inglês, tá? Endocannabinoid System. O sistema endocannabinoide, ele vai ser um sistema endógeno, é um sistema fisiológico, lipídico, então ele é um sistema que as moléculas fisiológicas que vão atuar vão ser moléculas lipofílicas ou moléculas hidrofóbicas. Por isso que os extratos de cannabis, na sua grande maioria, se nós não tivermos ali alguma mudança industrializada, digamos assim, vão ser moléculas que vão ser diluídas em azeites, né? Então, azeite de oliva, óleo de coco, óleo de MCT, extratos gordurosos. Isso é por conta do sistema das suas moléculas possuírem aí ações lipofílicas, tá? Hidrofóbicas. E é um sistema de sinalização celular. Então, ele é um sistema que modula a comunicação do espaço extracelular para o espaço intracelular. Novamente, eu vou explicar tudo isso ao longo desse módulo para vocês. Aqui é somente uma introdução, mas nós temos aí moléculas endógenas, moléculas produzidas de uma forma natural por todos os vertebrados, que vão ser fabricadas e essas moléculas vão se ligar em receptores específicos. Esses receptores específicos vão estar presentes na membrana celular de células específicas. Então, a célula vai ter esses receptores presentes na sua membrana. Essas moléculas fisiológicas vão se ligar nesses receptores e esses receptores vão fazer essa comunicação intracelular, gerando mudanças nessa célula, consequentemente gerando mudanças nesse sistema onde a célula está presente. Pessoal, saibam que o sistema ele vai ser importantíssimo desde a concepção até o final da vida desse indivíduo. Esse indivíduo pode ser qualquer vertebrado, tá? Então pode ser aí um porco, pode ser uma vaca, pode ser um ser humano, pode ser um cachorro, um gato, um cavalo. Qualquer uma dessas espécies vai possuir o sistema endocannabinoide. Existem inúmeras evidências de que existem endocannabinoides no útero. Desníveis nesses endocannabinoides, ou pelo menos variações aí na sua concentração, vão ser responsáveis ou vão participar do processo de implantação do embrião. Então, o sistema já participa desde ali da implantação do embrião no útero, ele vai permanecer ali atuante durante a gestação, ele vai participar de uma gestação saudável, inclusive ele já foi correlacionado com processos abortivos, provavelmente se ele não estiver funcionando de uma forma adequada, e ele vai estar presente ali dentro do corpo do feto, do neonato. Esse neonato vai ir crescendo, o sistema vai estar atuando ali até ele chegar no momento do seu óbito. Isso em todas as espécies de vertebrados, tá? Ou pelo menos até onde nós sabemos até hoje, todas as espécies de vertebrados vão possuir o sistema. Eu vou ir destrinchando isso daqui para frente para vocês. Saibam que a existência dele é descrita a partir dos cordados, os primeiros animais que desenvolveram aí uma notocorda, tá? Ou neurônios, digamos assim. Os fósseis dos cordados, eles datam de mais de 500 milhões de anos atrás. Então é possível que o sistema ele já venha se desenvolvendo desde aí de 500 milhões de anos atrás. Saibam que não é somente os vertebrados, conforme eu mencionei, então não são somente mamíferos, não são somente aves ou répteis ou anfíbios ou peixes que vão ter o sistema endocannabinoide. Sim, pessoal, aves também vão ter, tá? Peixes também vão ter, um lagarto também vai ter. Mas além dessas espécies de vertebrados, nós temos outros invertebrados que, surpreendentemente, pelo menos para mim, vão ter o sistema também. Então, ouriços do mar, sanguessugas, mexilhões, nematódios já foram descritos como possuindo o sistema endocannabinoide, ou pelo menos componentes do sistema, moléculas do sistema ou receptores do sistema. Claro que o sistema de uma sanguessuga
Não vai ser a mesma coisa do que o sistema endocannabinoide de uma pessoa, mas saibam que eles também foram descritos possuindo e além disso, pessoal, não são todos os invertebrados que vão ter, tá? Conforme a gente se aproxima da classe dos mamíferos, então falando dos mamíferos, a gente já tem uma compreensão um pouco maior sobre como que ele funciona. E dentro da classe dos mamíferos, nós vamos ter aí uma similaridade muito maior. Vou falar um pouquinho para vocês agora no próximo slide. Saibam que a hidra um dos primeiros animais que desenvolveu aí conexões nervosas, esse animal aí um pouquinho peculiar que está nessa foto ali embaixo, a hidra ela já possui o sistema endocannabinoide. E nessa espécie, o sistema está atrelado a mecanismos de alimentação. Ele também está atrelado a mecanismos de alimentação nos mamíferos, em seres humanos, em cães, em gatos. Mas, ao que tudo indica, conforme as espécies foram evoluindo, o sistema foi evoluindo em conjunto. Hoje ele vai modular esses mecanismos de alimentação em mamíferos, já que ele vai modular o apetite, mas ele vai modular inúmeras outras funções, já que essas espécies são muito mais complexas do que a hidra, tá bom? Saibam que esse sistema ele aparentemente já vem evoluindo aí em conjunto com as espécies, já fazem aí muitos anos. Todas as células do corpo vão acabar sendo afetadas pelo sistema de uma forma direta ou de uma forma indireta, porque ele é muito amplo e a gente vai ir conversando sobre isso ao longo desse módulo. Saibam que ele possui uma extrema similaridade dentro da classe dos mamíferos. Então, ele é muito parecido quando nós falamos dos conceitos do sistema, sobre os seus componentes, sobre as suas funções. É claro que existem certas peculiaridades que nós estamos começando a pesquisar. Ainda nós precisamos aí de séculos de pesquisa, ou pelo menos décadas de pesquisa, para que a gente consiga entender essas pequenas diferenças entre os sistemas de diferentes espécies, mas de uma forma geral, ele aparenta ser muito similar. Então eu gosto de usar o coração como exemplo aqui, pessoal, falando da estrutura e das funções. Todo coração de todo mamífero vai possuir quatro câmaras ou quatro cavidades, dois átrios e dois ventrículos. Todo coração de mamífero vai possuir a separação do sangue arterial do sangue venoso, vai possuir a função de bombear sangue, vai estar localizado na cavidade torácica. E é claro que existem diferenças, né, pessoal? Se a gente pegar o coração de um roedor e o coração de uma girafa, o coração da girafa vai ser maior do que o roedor inteiro, né? Então a gente pode ter pequenas diferenças, um pouquinho no posicionamento, um pouquinho no formato, né? Algumas peculiaridades sempre vão existir, são espécies diferentes, mas nós não vamos encontrar num mamífero como espécie generalizada, que não seja uma anomalia, né, daquele indivíduo, um coração com três cavidades, um coração que possua a mistura do sangue arterial e do sangue venoso. Novamente, de uma forma, um indivíduo saudável, tá? É claro que existem essas peculiaridades quando o animal tem alguma anomalia, aqui entre aspas, por falta de um termo melhor. Saibam que essas mesmas características e funções do sistema endocannabinoide vão ser similares entre as espécies. Então, os componentes do sistema, a estrutura dele, vai ser a mesma, ao que tudo indica, falando de roedores e girafas, e seres humanos e cães, ou gatos ou cavalos. Essa estrutura do sistema não vai mudar, apesar de algumas peculiaridades podem acontecer, que eu vou ir comentando para vocês, e as funções do sistema também aparentam ser idênticas entre as espécies. Saibam que quando nós temos uma descoberta do sistema em roedores, por exemplo, é muito, muito provável que essa descoberta vá se manter em seres humanos ou em cães. Existem algumas peculiaridades, pessoal, por exemplo, na localização dos receptores ou na quantidade dos receptores, mas o receptor em si vai ser o mesmo, tá bom? Então saibam que existe aí uma similaridade muito grande entre as espécies de mamíferos quando nós falamos aí do sistema endocannabinoide. Ele é muito parecido, tá bom? Apenas aqui a título de curiosidade, pessoal, ele não foi descrito em insetos e a literatura descreve que ele é o único neuroreceptor que nós não temos em comum com os insetos, tá bom? Então, conforme eu mencionei, ele vai estar presente desde a concepção até o final da vida do animal.
Então, desníveis nos endocannabinoides do útero participam aí dessa modulação da implantação do embrião. Em mulheres, já foi correlacionado que se nós tivermos uma disfunção no sistema endocannabinoide, isso pode estar atrelado a processos abortivos. Ele vai estar envolvido desde o comecinho da vida, então nós temos aí endocannabinoides no leite materno. A ingestão desses endocannabinoides pelos neonatos aparenta ser responsável pelo reflexo de sucção ou pela manutenção desse reflexo de sucção. Aqui eles administraram antagonistas canabinoides em roedores, né? Então eles aplicaram esses antagonistas nos roedores neonatos e os roedores pararam de mamar e vieram a óbito. Ou seja, se nós bloquearmos os receptores canabinoides, o sistema endocannabinoide vai estar bloqueado, digamos assim, os neonatos eles não vão se alimentar e vão vir a óbito por conta disso. Ou seja, desde o comecinho da vida, o sistema já vai estar atuante. Inclusive, é o que tudo indica, em neonatos, em crianças ou em animais jovens, o sistema ele vai estar trabalhando a mil, tá? Assim como o corpo como um todo, né? Mas ao que tudo indica, conforme nós vamos ficando mais velhos e os animais também vão ficando mais velhos, nós vamos perdendo aí uma certa capacidade do sistema. Então, nós vamos produzindo menos endocannabinoides, nós vamos expressando menos receptores, e eu vou comentar tudo isso aí nas próximas aulas para vocês. Mas saibam que ele vai ter várias funções ao longo da vida do animal. Então, se durante a vida do animal o sistema também não estiver trabalhando direito, às vezes ele estava trabalhando direito ali quando ele era um feto, quando ele era um neonato, e ao longo da vida, por alguma razão que a gente ainda não sabe explicar direito, o sistema para de funcionar de uma forma adequada, algumas doenças podem surgir. Então, epilepsia, câncer, doença inflamatória intestinal, doenças neurodegenerativas, ainda entre outras, estão sendo correlacionadas com essa falta no sistema endocannabinoide. Quando ele não está funcionando de uma forma adequada, por exemplo, na velhice, conforme ele tem funções neuroprotetoras, quem sabe num indivíduo mais velho, que o sistema está deficitário, o sistema não está trabalhando bem, isso não pode predispor a uma degeneração neurológica e o surgimento de uma doença como o de Parkinson ou Alzheimer. Isso aqui tudo eu vou ir falando para vocês até o final desse módulo. Isso aqui, sem dúvida, é o slide que eu mais gosto desse módulo, tá, pessoal? Dessa apresentação como um todo, porque aqui, pessoal, eu gosto muito de ilustrar, eu não consigo enfatizar isso o suficiente da importância do sistema e de como que nós temos que ter uma consciência médica da existência dele, tá? A maioria das pessoas não faz ideia do sistema. Parece que nós estudamos aí sobre os rins, sobre o fígado, sobre os pulmões, e chega no sistema endocannabinoide e nós falamos, ah, não, isso é uma coisa de maconheiro, eu não quero saber sobre. E quem descobre ou quem acaba entrando em contato com o sistema endocannabinoide é justamente as pessoas que querem trabalhar com cannabis. Mas imaginem, pessoal, que todas essas espécies, todos os animais que vocês estão vendo nesse momento, inclusive esse que está apresentando aqui para vocês, todos eles vão ter um sistema endocannabinoide. Então não interessa se é um elefante, se é uma girafa, se é um lagarto, se é um pombo, se é uma arara, se é um tucano, entendeu? Pode ser qualquer ave, pode ser ali um cavalo, pode ser um boi, pode ser um cachorro, pode ser um gato, não interessa, pessoal. Se for um vertebrado, vai ter o sistema endocannabinoide. E além disso, ele vai ter o sistema desde o momento embrionário, vai estar participando de todo esse desenvolvimento embrionário, todo o desenvolvimento neurológico desse indivíduo, passando pela sua vida jovem, a sua vida adulta, pela sua velhice, sendo atuante nessas fases e também está aí presente, ou sendo pelo menos correlacionado com o surgimento de doenças, caso ele esteja disfuncional, e ele também é afetado por medicações, possivelmente medicações que nós já utilizamos de uma forma diária, como glicocorticoides, anti-inflamatórios, opioides, anestésicos, de alguma forma vão modular o sistema endocannabinoide.
Talvez, pessoal, os efeitos colaterais dessas medicações sejam provocados por essas alterações que essas medicações estão provocando no sistema. Talvez até mesmo os efeitos terapêuticos dessas medicações sejam modulados pelo sistema. Ou seja, é um sistema extremamente complexo que está, assim, pessoal, acho que deu para entender, né? Eu espero que isso seja tão importante para vocês daqui para frente como é para mim de saber da existência dele e que vocês eduquem nossos colegas, seus amigos, sua família e todos os outros profissionais da saúde que vocês talvez entrem em contato sobre a existência do sistema e talvez a gente consiga fazer aí um pouquinho mais de pesquisa sobre ele. Saibam que não é somente a cannabis que vai afetar ele. Tabagismo afeta o sistema, o consumo de álcool afeta, a dieta e o exercício também vão afetar ele, consumo de cafeína, outras modalidades terapêuticas, como a acupuntura, por exemplo, vão modular o sistema de alguma forma. É claro que aqui, pessoal, tudo isso, o sistema como um todo, tá? Ele precisa ser melhor pesquisado. Então, não levem isso como nós temos respostas claras acerca do sistema. Nós mal começamos a explorar tudo isso, tá bom? Existem inúmeras evidências, indícios de muitas dessas coisas. É tudo baseado em artigos científicos, tá? Saibam que isso aqui precisa ser melhor explorado, tá? Até porque é uma coisa extremamente complexa, né? Eu gosto de falar que quando nós falamos aí do coração, nós conseguimos visualizar ele, né? Então a gente tem um órgão macroscópico. A gente sabe da existência do coração desde que o mundo é mundo, né? A gente fazia ali o abate de um animal para se alimentar, isso daí lá na época dos Neandertais, a gente sabia que tinha o coração ali. A gente podia não saber para que que servia, mas a gente sabia que tinha alguma coisa, né? A gente sabia ali da existência dele. E conforme a ciência, a medicina foi se desenvolvendo, nós fomos aí entendendo para que que servia cada coisa. O sistema endocannabinoide é microscópico, né? Ele é um sistema de sinalização celular. Ele é composto por receptores, por moléculas que são invisíveis ao olho nu. Então, entender sobre ele é complicado. A descoberta dele é relativamente recente. Eu vou comentar sobre isso na aula que vem, mas saibam que ele foi descoberto, ou pelo menos descrito de fato, na década de 90 do ano passado, do século passado, tá, pessoal? Lá em 1990, o pesquisador israelense Rafael Mechoulam, Dr. Rafael Mechoulam, descobriu esse sistema, descreveu esse sistema. Então, é relativamente novo, né? Se a gente for pegar aí há 30 anos atrás, um pouco mais que 30 anos atrás, é pouco tempo cientificamente falando. Na verdade, se a gente for pegar o coração, que a gente já conhece aí faz milhões de anos, milhares de anos, o sistema ele é muito mais recente. Então, tudo isso tem que ser melhor pesquisado, tá? Saibam que existem inúmeros indícios de tudo isso que a gente está comentando, como a participação dele no processo de gravidez, do desenvolvimento embrionário, mas que isso tem que ser melhor pesquisado, tem um potencial gigantesco aqui. E eu espero que isso inspire vocês a conversar sobre isso com os nossos colegas, ou até mesmo vocês, quem sabe, fazer pesquisa sobre isso. Então, talvez a gente acenda aí a faísca em algum pesquisador que consiga ter uma descoberta importante relacionada a esse sistema, ou quem sabe eu consiga acender essa faísca em vocês e vocês fazerem essas pesquisas aí no futuro. Se não, pessoal, caso vocês não queiram seguir nessa área acadêmica de pesquisa, vocês queiram entender sobre como que a cannabis vai modular o sistema em benefício dos pacientes de vocês, tudo certo. Eu só espero que vocês, de alguma forma, propaguem esses conhecimentos para outros profissionais e que a gente continue essa divulgação e a gente continue explorando esse potencial gigantesco que o sistema tem. O que eu tinha para falar para vocês nessa aula é isso, tá, pessoal? Uma aula falando primeiramente aí uma introdução ao sistema. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. Continuo à disposição caso você tenha ficado caso tenha ficado alguma dúvida. Ao longo desse módulo, nós vamos ir explorando tudo isso que eu comentei com vocês. Vou voltar a comentar sobre tudo isso que eu mencionei nessa aula. Sobre as funções, sobre os diferentes componentes, sobre as diferentes espécies. A gente vai ir elaborando tudo isso até o final desse módulo. Lembrando, pessoal, prestem muita atenção nele, porque esse módulo vai ser a base para as aplicações das moléculas da cannabis.
Não existe uma pessoa que entenda muito de cannabis e da sua prescrição que não entenda do que o sistema faz, já que as moléculas da planta vão atuar diretamente nele. Obrigado a todo mundo que me acompanhou até aqui. Fico muito feliz pela presença de vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E até a próxima aula. Na próxima aula eu já vou começar a me aprofundar um pouco mais nesse conteúdo teórico. Até lá!